Capítulo 16. Como ninguém levantou nenhuma objeção contra o compromisso das jovens com a tia, e como os escrúpulos do Sr. Collins em ter se separar do Sr. e da Sra. Bennet por um único sarau durante a visita foram apaziguados, numa hora conveniente a carruagem levou-a com suas 5 primas a Marston. As moças tiveram o prazer de ouvir, ao entrar no salão, que Sr. Wickham aceitara o convite do tio e estava presente na casa. Quando receberam essa informação, e todas se assentaram em seus lugares, Sr. Collins pôde olhar ao redor e admirar. E tanto se impressionou com o tamanho e o mobiliário do recinto, que declarou ter quase acreditado estar na salinha de desejum de Rosings. Comparação que inicialmente não foi recebida com muita gratidão, mas quando a Sra. Phillips soube por ele que era Rosings e quem era a sua proprietária, ao ouvir a descrição de apenas um dos salões de Lady Catherine e saber que só a lareira custava 800 libras, sentiu toda a força do elogio e nada objetaria até mesmo contra uma comparação com o quarto da governanta. Sr. Collins se entreteve descrevendo toda a grandiosidade de Lady Catherine e de sua mansão, com uma e outra digressão em louvor de sua humilde morada e das melhorias que estava recebendo, até que os cavalheiros se uniram a eles, e encontrou na Sra. Phillips uma ouvinte muito atenta, cuja boa opinião sobre ele aumentava à medida que ouvia, e que estava decidida a contar tudo aquilo para a vizinhança assim que pudesse. Para as jovens, que não podiam ouvir o primo e nada tinham para fazer, a não ser suspirar por um pianoforte e examinar suas próprias insignificantes imitações de porcelana sobre a prateleira da lareira, a espera pareceu interminável. Ele chegou ao fim, porém, os cavalheiros aproximaram-se, e quando o Sr. Wickham adentrou o recinto, Elizabeth sentiu que nunca o vira, nem antes nem depois, sem admiração o que nada tinha de isentado. Os oficiais do condado formavam em geral um grupo muito respeitável e cavalheiresco, e a elite deles estava presente ali, mas Sr. Wickham estava tão acima de todos eles quanto a pessoa, ao porte, às maneiras e ao andar, como eles estavam acima do tio Phillips, que entrou depois deles na porta da sala, com seu rosto rechonchudo e cheirando a vinho do Porto. Sr. Wickham era o alvo feliz de quase todos os olhares femininos, e Elizabeth era felizarda junto a quem ele finalmente se sentou. E o modo agradável com que ele logo iniciou a conversa, embora fosse apenas um comentário sobre a umidade da noite e a probabilidade de uma estação chuvosa, levou-a a sentir que o assunto mais comum, insípido e mais batido pode tornar-se interessante pelo talento do interlocutor. Com rivais como o Sr. Wickham e os oficiais na busca das atenções das senhoritas, Sr. Collins pareceu cair na insignificância. Para as mocinhas, certamente não era nada, mas de quando em quando ainda tinha uma boa ouvinte na Sra. Phillips, e por suas atenções recebia uma farta provisão de café e bolo. Quando se armou a mesa de jogo, teve a oportunidade de retribuir-lhes a gentileza apresentando-se para jogar o uísque. Não conheço muito o jogo, por enquanto, disse ele, mas adoraria aprender mais, pois em minha situação na vida... Sra. Phillips ficou muito contente com a gentileza, mas não pôde aguardar as explicações dele. Sr. Wickham não jogava o uísque, e, com prazer, foi logo recebido na outra mesa, entre Elizabeth e Lydia. No começo parecia haver o risco de que Lydia o absorvesse completamente, pois era muito falante. Mas, como também adorava jogar bingo, logo se interessou demais pelo jogo, concentrou-se demais nas apostas e nos prêmios para dar atenção a quem quer que fosse em particular.
Dentro dos limites das exigências normais do jogo, Sr. Wickham teve, então, tempo para falar com Elizabeth, que estava muito disposta a ouvi-lo, embora não tivesse esperança de ouvir o que mais queria, a história de suas relações com o Sr. Darcy. Sequer ousou mencionar o nome. Sua curiosidade, porém, foi inesperadamente satisfeita. O próprio Sr. Wickham tocou no assunto. Perguntou qual a distância entre Netherfield e Meryton. Depois de ouvir a resposta, perguntou com certa hesitação: havia quanto tempo o Sr. Darcy estava ali? Cerca de 1 mês, disse Elizabeth, e em seguida, não querendo deixar que morresse o assunto, acrescentou: soube que ele é um homem com muitas propriedades em Derbyshire. É verdade, respondeu o Sr. Wickham. Sua propriedade é nobre, 10.000 libras líquidas por ano. Você não poderia encontrar ninguém mais capaz de lhe dar certas informações a esse respeito do que eu, pois estou de certa forma ligado à família dele desde a infância. Elizabeth não pôde esconder a surpresa. Não é de admirar o seu espanto, senhorita Bennet, ante tal asserção, depois de ver, como provavelmente viu, a frieza do nosso encontro de ontem. Você é muito amiga do Sr. Darcy? Tanto quanto gostaria de ser, exclamou Elizabeth com animação. Passei 4 dias na mesma casa que ele e o considero muito desagradável. Não tenho direito de dar minha opinião, disse Wickham, sobre ele ser ou não uma pessoa agradável. Não estou em condições de formar tal juízo. Conheço-o há tempo e o bastante para ser um árbitro justo. Para mim é impossível ser imparcial, mas creio que a sua opinião sobre ele causaria em geral certo espanto. Talvez você não a exprimisse com tanta ênfase em nenhum outro lugar. Aqui você está em família. Dou-lhe minha palavra, nada mais digo aqui do que diria em qualquer outra casa da vizinhança, exceto Netherfield. Ninguém gosta dele em Hertfordshire. Todos criticam seu orgulho. Você não ouvirá de ninguém palavras mais favoráveis a ele. Não vou fingir que me desagrade, disse Wickham depois de uma breve pausa. Que ele ou qualquer outro homem seja estimado conforme os seus méritos, mas não creio que com ele isso aconteça muitas vezes. Deslumbra-se o mundo que a riqueza e a importância dele, ou se assusta com seus modos altivos e imponentes, e o vê só como ele gosta de ser visto. Eu diria, pelo pouco que o conheço, que se trata de um homem de mau caráter. E Wickham limitou-se a balançar a cabeça. Imagino, disse ele na oportunidade seguinte de falar, se é provável que ele permaneça muito tempo aqui. Isso eu não sei mesmo, mas quando estive em Netherfield, não vi ninguém dizer que ele esteja para ir embora. Espero que seus planos de se estabelecer no condado não sejam prejudicados pela presença dele nas vizinhanças. Ah, não serei eu a partir por causa do Sr. Darcy. Se não me quiser ver, ele que se retire. Nossas relações não são boas e sempre me desagrada encontrá-lo, mas não tenho razão para evitá-lo, a não ser o que proclamo aos 4 ventos. A consciência de ter sido maltratado e o mais profundo pesar por ser ele o que é. Seu pai, senhorita Bennet, o falecido Sr. Darcy, era um dos melhores homens que nunca viveram e o mais verdadeiro amigo que jamais tive e jamais posso encontrar-me com este Sr. Darcy sem a mais funda dor no coração por 1000 lembranças carinhosas. A conduta dele para comigo foi escandalosa, mas creio sinceramente que poderia desculpá-lo por tudo, exceto por decepcionar as esperanças e desgraçar a memória do pai. Elizabeth passou a se interessar ainda mais pelo assunto, e ouvia com toda a atenção, mas a delicadeza do tema impediu que fizesse mais perguntas. Sr. Wickham começou a falar de assuntos mais gerais, Meryton, a vizinhança, a sociedade, mostrando-se muito satisfeito com tudo que já vira e falando a esse respeito com galanteria gentil, mas bastante evidente. O que mais pesou na minha decisão de vir para este posto, acrescentou,
foi a perspectiva de poder gozar de uma boa e constante sociedade. Sabia que se tratava de um grupo respeitável e agradável, e meu amigo Danny atraiu ainda mais com a descrição de um novo quartel e das grandes atenções e das excelentes relações que Merrington lhes proporcionara. Confesso que a vida de sociedade me é necessária. Tive muitas decepções e não suporto a solidão. Preciso de ocupação e companhia. A vida militar não é o que pretendia, mas agora as circunstâncias a tornaram uma boa opção. Eu deveria ter sido um homem de igreja. Fui criado para a igreja e no momento deveria ter uma excelente situação, se tal fosse a vontade do cavalheiro de que falávamos há pouco. É mesmo? Sim. O falecido Sr. Darcy deixou escrito que eu devia ocupar o melhor benefício eclesiástico de seu patronato. Ele era o meu padrinho, e muito apegado a mim. Sua delicadeza era indescritível. Sua intenção era dar-me um bom meio de vida e julgava ter feito isso. Mas quando a vaga surgiu, foi dada a outra pessoa. Meu Deus! Exclamou Elizabeth. Mas como isso foi possível? Como pôde seu testamento ser desrespeitado? Por que você não procurou o amparo da lei? Havia tal informalidade nos termos do legado, que estes não me permitiam nenhuma esperança de obter algo das leis. Um homem honrado não poderia duvidar da intenção, mas Sr. Darcy preferiu duvidar, ver naquilo só uma recomendação meramente condicional, e afirmar que eu havia perdido todos os direitos a ele com minha extravagância e imprudência. Em suma, ou tudo ou nada. O certo é que o benefício ficou vago 2 anos atrás, exatamente quando completei a idade necessária para ocupá-lo, e que ele foi dado a outro homem. E não é menos certo que não posso acusar-me de ter feito algo para merecer perdê-lo. Tenho um temperamento ardente e talvez eu tenha expressado minha opinião a respeito dele e a ele um pouco livremente demais. Não consigo lembrar-me de mais grave do que isso. Mas o fato é que somos tipos muito diferentes de homem e que ele me odeia. Isso é terrível. Ele merece a desgraça pública. Mais cedo ou mais tarde ele a terá, mas não por meu intermédio. Até conseguir esquecer-me de seu pai, jamais poderei desafiá-lo ou denunciá-lo. Elizabeth elogiou-o por tais sentimentos e julgou-o mais belo do que nunca enquanto os exprimia. Mas quais, disse ela depois de uma pausa, podem ser os motivos dele, que pode tê-lo levado a comportar-se com tamanha crueldade? Uma profunda e violenta antipatia por mim, antipatia que só posso atribuir ao ciúme. Se o falecido Sr. Darcy houvesse gostado menos de mim, talvez o filho me tivesse tratado melhor, mas o extraordinário apego de seu pai a mim irritou-o, creio desde muito cedo. Seu temperamento não era capaz de tolerar o tipo de competição em que estávamos, o tipo de preferência que muitas vezes me era dado. Nunca pensei que Sr. Darcy fosse assim tão mal, apesar de nunca ter gostado dele. Não tinha pensado tão mal a seu respeito. Julguei que ele desprezasse as outras criaturas em geral, mas não suspeitava de que descesse de tão mesquinhas vinganças, a tamanha injustiça e tal desumanidade. Após alguns minutos de reflexão, porém, ela prosseguiu. Eu me lembro, sim, de um dia tê-lo ouvido gabar-se em Netherfield do caráter implacável de seus ressentimentos, de ter um temperamento incapaz de perdoar. Sua personalidade deve ser horrenda. Eu não confiarei em mim quanto a este assunto, tornou Wickham. Não posso ser muito justo com ele. Elizabeth mergulhou de novo em seus pensamentos e depois de certo tempo exclamou: tratar assim o afilhado, o amigo, o favorito do próprio pai? E poderia ter acrescentado: e ainda por cima um jovem como você, cujo simples aspecto já demonstra a boa índole. Mas contentou-se em dizer: e ainda por cima alguém que provavelmente teria sido seu companheiro desde a infância, unido a ele, como acho que você disse, da maneira mais íntima. Nascemos na mesma paróquia, dentro da mesma fazenda,
Passamos juntos a maior parte da juventude, habitando na mesma casa, compartilhamos as mesmas diversões, fomos objetos das mesmas atenções paternais. O meu pai começou a vida na mesma profissão que o seu tio, Sr. Phillips. Parece dar tanto crédito, mas existiu de tudo para servir ao falecido Sr. Darcy e devotou todo o seu tempo a cuidar da propriedade de Pemberley. Sr. Darcy o estimava muitíssimo, e nele via um amigo muito íntimo, de toda confiança. O próprio Sr. Darcy muitas vezes admitia ter uma grande dívida pela ativa superintendência do meu pai. E quando, pouco antes da morte de meu pai, fez a ele uma promessa voluntária de cuidar do meu sustento. Estou convencido de que sentiu que aquilo era tanto uma dívida de gratidão por ele quanto de afeto por mim. Que esquisito! Exclamou Elizabeth. Que abominável! É espantoso que o próprio orgulho desse Sr. Darcy não tenha feito ser justo com você. Na falta de outro motivo, ele deveria ser orgulhoso demais para ser desonesto. Pois é, de desonestidade que se trata. É assombroso mesmo, replicou Wickham, pois quase todos os seus atos podem ser atribuídos ao orgulho. E o orgulho tem sido quase sempre seu melhor amigo. Ele o ligou mais à virtude do que a qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é coerente, e em seu comportamento para comigo havia impulsos até mais fortes do que o orgulho. É impossível que um orgulho tão odioso tenha feito algum bem a ele? Não. É possível que um orgulho tão odioso tenha feito algum bem a ele? Fez sim. Muitas vezes levou-o a ser magnânimo e generoso, e dar seu dinheiro sem contar, a ser hospitaleiro, a ajudar seus inquilinos e os pobres. Isso é fruto do orgulho de família e do orgulho filial, pois ele tem muito orgulho do pai. Não desonrar a família, não perder as qualidades que a tornaram popular ou perder a influência da casa de Pemberley são motivos poderosos. Ele também tem o orgulho fraternal, o que, unido a certo afeto fraterno, faz dele um protetor muito carinhoso e solícito da irmã. E você ouvirá muitas vezes dizerem que ele é o mais atencioso e o melhor dos irmãos. Que tipo de moça é, senhorita Darcy? Ele balançou a cabeça. Gostaria de dizer que ela é doce. Não gosto de falar mal de um Darcy. Mas ela se pareceu demais com o irmão. É muito, muito orgulhosa. Quando criança era carinhosa, simpática e gostava muito de mim. E eu dedicava horas e horas a diverti-la. Hoje, porém, ela não é nada para mim. É uma moça bonita, com 15 ou 16 anos, e muito prendada, eu sei. Desde a morte do pai, passou a morar em Londres, com uma dama que supervisiona sua educação. Depois de muitas pausas e de tentativas de mudar de assunto, Elizabeth não conseguiu deixar de voltar ao primeiro e de dizer: Estou admirada com a intimidade dele com o Sr. Bingley. Como pode ser Sr. Bingley, que parece ser o bom humor em pessoa e é, como creio sinceramente, uma pessoa muito simpática, ter uma amizade com um homem desses? Como podem entender-se um com o outro? Você conhece Sr. Bingley? De algum modo. É um homem dócil, simpático, encantador. Ele não pode saber quem é realmente Sr. Darcy. Provavelmente não, mas Sr. Darcy causa boa impressão onde quiser. Não lhe faltam habilidades. Pode tornar-se um companheiro interessante se achar que vale a pena. Entre seus pares, quanto à riqueza, é muito diferente de quando está entre os menos prósperos. Seu orgulho jamais o abandona. Mas, com os ricos, ele é um homem de mente aberta, justo, sincero, racional, honrado e talvez até agradável, levando-se também em conta sua fortuna e boa aparência. Tendo se desfeito logo em seguida o grupo do uísque, os jogadores reuniram-se ao redor de outra mesa, e Sr. Collins posicionou-se entre a prima Elizabeth e Sra. Phillips. Esta última dirigiu a ele as perguntas de sempre sobre o jogo. Não fora para ele muito brilhante, perdera todas as mãos, mas quando Sra. Phillips começou a expressar sua preocupação, garantiu-lhe com a mais profunda gravidade que aquilo não tinha a menor importância, que considerava o dinheiro como uma trivialidade, e pediu a ela que não se preocupasse com isso. Sei muito bem, minha senhora, disse ele, que quando as pessoas se sentam em uma mesa de jogo, devem correr certos riscos, e felizmente estou em uma situação
em que 5 shillings nada significam para mim. Sem dúvida, muitos há que não podem dizer o mesmo, mas graças a Lady Catherine de Bourgh, estou muito além da necessidade de preocupar-me com ninharias. Isso chamou a atenção do Sr. Wickham, e, após observar Sr. Collins por alguns momentos, perguntou a Elizabeth em voz baixa se o seu parente tinha ligações muito estreitas com a família de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, respondeu ela, deu-lhe recentemente uma pensão. Não sei como o Sr. Collins a conheceu, mas com certeza não faz muito tempo. Você sabe, é claro, que Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy são irmãs. Por conseguinte, ela é tia do atual Sr. Darcy. Não, eu não sabia. Não sabia absolutamente nada sobre as relações de Lady Catherine. Não sabia sequer da existência dela até anteontem. Sua filha, a senhorita de Bourgh, herdará uma imensa fortuna, e corre o boato de que ela e o primo unirão as 2 propriedades. As informações fez Elizabeth sorrir ao pensar na pobre senhorita Bingle, pois vãs serão todas as suas atenções, vão e inútil o seu carinho pela irmã dele e seu afeto por ele, se ele já estiver considerado a outra mulher. Se ele já estiver destinado a outra mulher. Sr. Collins, disse ela, fala muito bem de Lady Catherine e de sua família, mas por alguns detalhes que ele nos contou de sua senhoria, suspeito que a gratidão o iluda, e apesar de ser sua protetora, seja uma mulher arrogante e presunçosa. Acho que ela é as 2 coisas em alto grau, tornou Wickham. Há anos não a vejo, mas lembro-me muito bem de nunca ter gostado dela, e de que seus modos eram ditatoriais e insolentes. Ela tem a reputação de ser muito sensata e esperta. Para mim, porém, parte das suas habilidades vem da sua condição social e fortuna. Parte de suas maneiras autoritárias e o resto do orgulho do sobrinho, que pretende que todos os que se relacionam com ele tenham uma inteligência de primeira classe. Elizabeth admitiu que ele dera uma explicação muito racional e continuaram a conversar com muita satisfação, até que a ceia pôs um ponto final no carteado e deu às demais damas sua parte na atenção do Sr. Wickham. Não se conseguia conversar em meio ao barulho da ceia da Sra. Phillips, mas seus modos garantiam-lhe a aprovação de todos. Tudo o que ele falava era dito com propriedade, e em tudo o que fazia havia graça. Elizabeth partiu totalmente absorvida nele. Durante todo o caminho para casa, ela só conseguia pensar no Sr. Wickham e no que ele lhe dissera. Não teve, porém, tempo sequer de mencionar seu nome, pois nem Lydia nem Sr. Collins se calavam. Lydia não parava de falar do bingo, do peixe que perdera e do outro que ganhara. E Sr. Collins, ao descrever a boa educação do Sr. e da Sra. Phillips, ao afirmar que não dava a menor importância à quantia que perdera no uísque, e que ia enumerar todos os pratos da ceia ao dizer de medo de incomodar as primas, tinha mais a dizer do que conseguia fazê-lo antes que a carruagem chegasse a Longbourn.